Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E afirma que o Brasil gastou no ano passado 10 vezes mais com as pensões e aposentadorias do que com a educação. O Senado aprova em primeiro turno a proposta que amplia os gastos obrigatórios do governo. Entidades da sociedade civil entregam um manifesto em apoio ao Supremo Tribunal Federal. E um policial fica olhando o linchamento de um uruguaio por torcedores do Flamengo no Rio. Agora, no Jornal Nacional. A polícia do Rio prendeu um homem que confessou ter matado a namorada. Um ex-detento já condenado por homicídio. A história que acabou em violência começou há 1 ano. Os amigos contam que Cristiane da Silva Marins e Alexandre França dos Santos se conheceram num aplicativo de mensagens, enquanto ele estava preso em Bangu. Alexandre contou à namorada que cumpria pena de 17 anos desde 2005 por ter matado um homem que tinha tentado estuprar a irmã dele. Cristiane quis ajudar. Ela ajudou, entendeu? Tirou ele lá de dentro, pagou advogado, entendeu? Quis dar uma vida melhor para ele. E olha o fim onde ela foi parar. O irmão contou que os dois foram morar juntos. Os vizinhos dela que falaram que eles brigavam constantemente eles estavam discutindo, entendeu? A família se preocupou ontem depois que Cristiane faltou pelo 2º dia ao novo emprego. Uma vizinha arrombou a porta de casa numa comunidade em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Encontrou Cristiane morta com sinais de estrangulamento. O namorado foi visto saindo de casa sem levantar suspeita. Tomou banho, se arrumou, botou a mochila nas costas e foi, tipo que fosse trabalhar. Alexandre foi encontrado ontem à noite no centro do Rio. Segundo os policiais, ele confessou ter matado a namorada e foi preso novamente. O entra e sai na cadeia não é novidade na vida de Alexandre. Aos 34 anos, ele tem uma extensa ficha criminal. De acordo com a justiça, além de ter matado um homem, ele também foi condenado por roubo e furto, praticados nas 2 vezes em que saiu em liberdade condicional por bom comportamento. Segundo a polícia, na volta à prisão, ele usava um celular na cela. E não era só para namorar. Foi flagrado 2 vezes extorquindo dinheiro de pessoas, aplicando golpes por telefone. Ainda assim, conseguiu voltar às ruas. Dessa vez, o crime foi feminicídio. Cristiane, a caçula de 12 irmãos, generosa e amorosa, vai ser enterrada amanhã. Uma dor imensa, a ficha ainda não caiu, ela tirou ele do abismo. Vai deixar saudade. Só saudade, só lembranças. A gente não vive de lembranças. Ela era uma pessoa que dava amor, dava carinho, só falava coisas boas. No Ceará, mais um caso de feminicídio. Severo Manuel Dias matou a ex-mulher Maria Rosimeire de Santana, segundo a família dela, por não aceitar o fim do relacionamento. Ontem à noite, ele invadiu a casa da costureira e atirou várias vezes diante dos 2 filhos do casal. Severo Manuel está foragido. Maria Rosimeire tinha denunciado o ex-marido por ameaças. Em Santa Catarina, um caso de feminicídio mobilizou a polícia por mais de 24 horas. Segundo a PM, o advogado Paulo de Carvalho Souza matou a namorada, Lucimara Stasiak, na quinta-feira passada. Ontem à noite, ao ser descoberto, ele se trancou na varanda do apartamento e só se entregou agora há pouco. Durante a negociação, Paulo de Carvalho confessou ter esfaqueado a advogada. No México, a polícia está procurando os agressores da brasileira Isabela Hurtado, que mora há 10 anos no país. Uma denúncia anônima levou a polícia até Isabela depois de 1 semana desaparecida. Estava com marcas de violência. A polícia suspeita que ladrões a deixaram amarrada a 120 quilômetros da cidade onde mora. O estado de saúde dela é estável. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, nomeou como suplente do Conselho de Política Criminal e Penitenciária um delegado federal aposentado que já precisou pedir desculpas por ter comparado a homossexualidade a um desvio de conduta. O delegado federal aposentado, Wilson Salles Damásio,
é suplente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. A nomeação foi assinada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. A revista Época trouxe à tona ontem declarações polêmicas de Damásio. Uma entrevista dada ao Jornal do Comércio de Pernambuco em 2013, quando era secretário de Defesa Social do Estado. Ao falar sobre exploração sexual de jovens, ele disse: desvio de conduta a gente tem em todo lugar. Tem na casa da gente, tem um irmão que é homossexual, tem outro que é ladrão, entendeu? Lógico que a homossexualidade não quer dizer bandidagem, mas foge ao padrão de comportamento da família brasileira tradicional. Questionado sobre um caso de abuso sexual praticado por policiais, foi desrespeitoso com as mulheres. O policial exerce um fascínio no dito sexo frágil. Eu não sei por que é que mulher gosta tanto de farda. Todo policial militar mais antigo tem 2 famílias, tem uma amante, 2. É um negócio. A gente ia para a floresta, para esses lugares. Quando chegávamos lá, colocávamos o colete, as meninas ficavam tudo sassaricadas. Na época, ele foi exonerado. Damásio foi nomeado agora para o Conselho junto com a cientista política Ilona Szabo, mestre em estudos de conflitos e paz em redução da violência. Ela é fundadora do Instituto Igarapé, que estuda políticas públicas para a redução da violência. Trabalhou na campanha pelo desarmamento. A escolha de Ilona foi criticada por bolsonaristas e Sérgio Moro voltou atrás e a retirou do Conselho no dia seguinte à nomeação. Sobre Damásio, o Ministério da Justiça disse que a escolha foi por razões técnicas. E, quanto às declarações, o Ministério disse que elas não refletem a posição do Ministério e ele já pediu desculpas. Damásio foi um dos responsáveis pela implantação do Sistema Penitenciário Federal. No Conselho, tem como primeira missão vistoriar presídios em Sergipe e na Paraíba. Ele não quis gravar entrevista. Por telefone, disse: o assunto se encerrou em 2013. Foi um grande mal-entendido. Pedi desculpa à época a quem involuntariamente ofendi com as minhas palavras. Esta especialista em direitos humanos vê com preocupação a escolha de Damásio. A gente precisava ter alguém mais sensível às populações que estão encarceradas e também que desse, vamos dizer, um exemplo à sociedade no sentido de ter essa empatia que eu falo, de ter respeito por essas populações. Fazem parte do Conselho de Política Criminal e Penitenciária indicados do governo e da sociedade civil. Cabe a esse conselho propor políticas públicas de prevenção e para a melhoria do sistema prisional. A posição do Conselho também pesa na decisão sobre indulto de Natal. Hora da previsão do tempo, vamos falar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Ontem você mencionou a possibilidade de virada no tempo do sul do Brasil. Está confirmada? Confirmada, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Tem previsão de temporais com aquele pacote completo, volume, raios e rajadas para Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Porto Alegre, Santa Maria e Chapecó estão na mira dessa chuvarada. 25 de máxima em Chapecó, 26 em Santa Maria e 28 em Porto Alegre. É que o choque entre o ar quente que vem do norte com o ar frio da frente fria que está no sul vai gerar uma explosão de nuvens carregadas. Lá no norte e também na região nordeste também tem nuvem de chuva para dar e vender e amanhã vai ser mais um dia de chuva intensa e volumosa. Recife, João Pessoa e Natal podem acordar e dormir com bastante chuva. Em Fortaleza deve chover mais ainda e sobra água também aí para Teresina e São Luís. Belém, Rio Branco e Porto Velho também estão na rota dos temporais. Nas outras áreas do país, pode ter pancada isolada, principalmente à tarde. Previsão que vale para Salvador, Maceió, Brasília e Campo Grande e também para Floripa, Curitiba e Belo Horizonte. Tempo firme o dia todo só em pontos de São Paulo e do Rio de Janeiro, incluindo as capitais, 35 de máxima no Rio e 31 aqui em São Paulo, podendo entrar aí para o Clube da Secura com umidade do ar menor que 30%. E também tem previsão de névoa pela manhã em Congonhas e de nevoeiro no aeroporto lá de Cumbica, em Guarulhos. Renata. Obrigada, Maju. Até amanhã.
Até amanhã. Olha, depois de 3 anos de espera, centenas de moradores dos vilarejos destruídos pela avalanche de lama da barragem da mineradora Samarco ainda não sabem quando vão ter uma casa definitiva. A casa de Dona Vera Lúcia só existe agora na lembrança. E eu criei da terra, eu vivo da terra. Ela e o marido moravam em Gesteira, distrito de Barra Longa, que foi coberto pela lama da barragem de Fundão. Tiveram que sair de casa às pressas e vieram parar em Mariana, nesta casa alugada pela Fundação Renova, responsável por reparar os estragos e indenizar os atingidos. O estado de saúde da gente não é o mesmo. Você não consegue ter paz. É uma inquietação dentro da gente que eu falo que só o atingido que pode entender o que a gente passa. A lama arrasou com tudo num instante, mas a reparação, a reconstrução dos povoados se arrasta há mais de 1.100 dias. Nenhuma família que perdeu o patrimônio de uma vida recebeu a chave de uma casa nova até hoje. Nos novos vilarejos de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues, em Mariana, são centenas de famílias esperando o reassentamento. Mas a notícia não é boa, não. A Renova vai ter que aprovar mais ou menos 450 projetos, não só de casas, mas de outras estruturas. O município de Mariana só tem 2 servidores para analisar todos esses projetos, mas todos os outros que acontecem da sociedade marianense que não estão relacionados com o desastre. Então, o município de Mariana pediu que a Fundação Renova fizesse um aporte de recursos para que eles contratassem uma equipe, de engenheiros, arquitetos, para avaliar esses projetos. Aqui no Novo Paracatu, as obras estão praticamente na estaca zero e o trabalho não consegue avançar porque nenhuma licença de construção saiu até agora. A gente fica esperando, que a expectativa vai começar a terraplanagem, nada começa, O pessoal fica muito nervoso, Algumas pessoas já estão desistindo de morar aqui no vilarejo porque a demora é muito. A Justiça determinou que as casas dos atingidos em Mariana sejam construídas até agosto de 2020. Seu Zezinho do Bento, que representa os moradores de Bento Rodrigues, virou até fiscal voluntário de obra. Eu estou com 50 mudas dessa castanheira e eu vou trazer todas para aqui para o Bento. O reassentamento mais adiantado, o do Novo Bento, ainda está na fase de terraplanagem e infraestrutura. O maior sonho meu é entrar na minha casa. O dia que eu entrar na minha casa com a chave na porta, vamos ver se esse paraíso volta, mas está demorando demais. A Fundação Renova declarou que vai entregar quase 8 milhões de reais para a Prefeitura de Mariana contratar profissionais para secretarias de obras e de meio ambiente. Que a primeira etapa das obras em Paracatu de Baixo deve ser entregue em julho deste ano e que trabalha com o prazo de entrega de todos os reassentamentos para 2020. A seguir, o Senado aprova a proposta de emenda constitucional que aumenta os gastos obrigatórios do governo. O ministro da Economia defende a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Promoção Ticket Drive Hyundai. Faça um test drive em um Hyundai Creta ou HB20, ganhe um vale cinema e concorra a 5 veículos Hyundai 0 km. Participe e aproveite estas ofertas. Linha HB20 Creta com taxa zero. Creta Prestige, o SUV compacto mais vendido do Brasil em 2018, a partir de R$ 99.490 à vista. E mais, a HB20 Unique por apenas R$ 42.990 à vista. É o vento ventando. É um belo horizonte. É pau. É pedra. É o fim do caminho. Mergulhe no desconhecido. É a promessa de vida. Sinta o choque gelado do novo Caiaque Ultra da Casa de Perfumaria do Brasil, Natura. O Betesa ganha equipamentos e melhorias. A comunidade ganha uma saúde melhor. E você pode ganhar um Mustang mais 150 mil reais. E tem mais 10 mil reais no primeiro prêmio, 20 mil reais no segundo prêmio, 40 mil reais no terceiro prêmio e no quarto prêmio, um Mustang mais 150 mil reais. Ainda tem 10 prêmios de 2 mil reais no Giro da Sorte. Adquira o certificado de contribuição. Colabore e concorra a prêmios. Realização: Instituição Betesa, Hospital Betesa. Qualidade, variedade, economia.
de montão, todo a quinta-feirão. Frutas, legumes e verduras com descontos imbatíveis. Melancia, 99 centavos o quilo. Batata doce roxa, 1,65 kg. Laranja pera ou limão Tahiti, 1,78 kg. Melão espanhol, cenoura ou abacate, 2,98 kg. Banana prata, quilo. Abacaxi, unidade, 2,87. Laranja importada, 4,98 kg. Filé de salmão com deli, 1 kg, 59,90. Bacalhau a partir de 43,90 o quilo. Quinta-feirão Condor, sempre mais barato. O parlamento britânico aprovou, por uma diferença de um voto, uma lei que obriga a primeira-ministra a evitar uma separação brusca da União Europeia. Theresa May seria obrigada a pedir uma extensão do prazo de separação se nenhum acordo for alcançado até o dia 12 de abril. Agora, a Câmara dos Lordes vai votar o projeto. Apesar de ter força de lei dentro do país, a União Europeia precisaria aprovar o pedido britânico. Hoje, Theresa May e o líder da oposição começaram a rodada de conversas para tentar escrever um novo modelo de Brexit. Um relatório da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância indicou que 1 em cada 4 unidades de saúde no mundo não tem água tratada e 1 em cada 5 não tem saneamento básico. Nos países menos desenvolvidos, esse problema chega a atingir metade das unidades e provoca a morte de 1 milhão de pessoas por ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi hoje à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados defender a proposta de reforma da Previdência do governo federal. Paulo Guedes entrou na Comissão de Constituição e Justiça acompanhado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e líderes de partidos. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também apareceu para dar apoio. O ministro da Economia afirmou que a Previdência é o principal gasto público e fez uma comparação. O problema é tão dramático que o ano passado nós gastamos 700 bilhões com a Previdência e que é o passado, né? Que são os nossos idosos. E nós gastamos 70 milhões com a educação, que é o nosso futuro. Então, nós gastamos 10 vezes mais com a Previdência do que com o futuro, que é a educação. Ao destacar que a reforma vai acabar com privilégios, o ministro comparou as aposentadorias do Legislativo com as do regime geral, o INSS. A aposentadoria média no Legislativo é 20 vezes a aposentadoria média do INSS. A aposentadoria média do INSS é R$ 1.300, R$ 1.400. A aposentadoria média aqui nesse ambiente é R$ 28 mil. Funcionários. O ministro alertou, sem a economia de R$1 trilhão nos próximos 10 anos, prevista com a reforma, e se o Congresso não tiver coragem de aprovar a proposta, ele não vai lançar o sistema de capitalização. Na capitalização, cada trabalhador contribui para pagar a própria aposentadoria no futuro. É uma espécie de poupança com o dinheiro sendo investido individualmente. Paulo Guedes respondeu sobre o benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos carentes. Hoje o BPC é o valor de um salário mínimo, pago a partir dos 65 anos. Pela reforma, passaria a ser pago aos 60 anos, mas no valor de R$ 400. Só chegaria ao salário mínimo aos 70 anos. 13 partidos são contra a mudança. Pode até ser opcional. Deixa a pessoa do BPC decidir. Se ele quiser, ele pega com 65 o salário cheio, fica no sistema antigo, ou se ele quiser, ele antecipa. Teve bate-boca. O presidente da CCJ, Felipe Francischini, precisou pedir algumas vezes para que os deputados se acalmassem. O ministro chegou a ficar alterado. Até o início da noite, 24 deputados falaram, 16 de oposição. PT, PSOL, PDT e PSB atacaram fortemente o ministro, o governo e a reforma da Previdência, que disseram ser injusta. O senhor está destruindo os pilares da Previdência Social brasileira. Paulo Guedes se defendeu praticamente sozinho. Deputados da base se inscreveram, mas poucos se manifestaram até o início da noite. 3 deputados do PSL, Coronel Tadeu, o relator Marcelo Freitas e o líder do governo, Major Vitor Hugo, o socorreram. Gostaria de parabenizar o ministro Paulo Guedes pela coragem e determinação com que tem, ministro, com que tem se empenhado junto com a sua equipe,
e se empenhou ao longo de várias semanas para construir uma proposta que visa construir, presentear o Brasil, na verdade, a partir dos aperfeiçoamentos que o parlamento certamente fará, com uma previdência que seja sustentável ao longo do tempo. Que ser atencioso. Eu sou muito respeitoso. Os senhores têm muita familiaridade com esse ambiente, eu não. Vocês poderiam ter um pouco de atenção comigo e considerar que eu possa cometer erros e ter um pouco de atenção comigo? Deputados, eu vou exigir respeito nessa comissão. Isso aqui não é briga de rua. Eu cometi um erro de interagir. Eu só devia ter falado. Porque assim que eu interagi, vocês transformaram numa outra coisa. Então eu não vou interagir, eu vou terminar o que eu estava falando. No Palácio do Planalto, ainda como presidente em exercício, Hamilton Mourão falou sobre a movimentação do governo para formar uma base de apoio e aprovar a reforma. Disse que o governo pode oferecer cargos aos partidos aliados. No momento em que esses partidos estejam concordando com o que o governo pretende fazer, é óbvio que eles vão ter algum tipo de participação, seja em cargos nos estados ou algum ministério, algo do gênero, mas isso é decisão do presidente, Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro começa a conversar com os partidos. Ele vai receber dirigentes do PRB, PSB, PSTB, Democratas, Progressistas e MDB. O presidente da Câmara disse que Bolsonaro deve conversar com quem ainda está em dúvida sobre a reforma da Previdência. Claro que convidado pelo presidente, é óbvio que eu vou sempre conversar. Só digo que o assunto que ele quer conversar eu já estou defendendo. Então é importante ele construir a agenda com aqueles que ainda estão em dúvida. O Senado acabou de aprovar em segundo turno uma proposta de emenda constitucional que aumenta os gastos obrigatórios do governo. A proposta volta agora para a Câmara dos Deputados. A Constituição obriga o governo a liberar o dinheiro das emendas impositivas ao orçamento aprovadas pelo Congresso. Deputados e senadores indicam os programas e obras nos quais o recurso deve ser aplicado e o governo faz o pagamento. A Constituição estabelece como impositivas as chamadas emendas individuais de deputados e senadores. O valor total dessas emendas neste ano é de R$ 9 bilhões, 1,2% da receita corrente líquida, o dinheiro que o governo arrecada menos as transferências de recursos obrigatórios para estados e municípios. A proposta em votação no Congresso também passa a incluir na Constituição, como impositivas, as emendas de bancadas estaduais de deputados e senadores. Por exemplo, deputados de um mesmo estado apresentam juntos e conseguem aprovação de emenda para destinar dinheiro à construção de uma ponte em uma cidade. A Câmara aprovou o percentual de 1% da receita corrente líquida já para o ano que vem para emendas de bancada, o equivalente a R$ 8 bilhões. Mais uma mudança no Senado, negociada com o Ministério da Economia, reduziu o percentual para 0,8% no ano que vem e só chegar a 1% em 2021. E com a obrigação de o dinheiro das emendas de bancada ir para as mesmas obras até que elas sejam concluídas. Hoje, o governo reserva para as emendas de bancada 0,6% da receita corrente líquida, sem a obrigação de realmente gastar esse dinheiro. A mudança recebeu críticas por duas razões. Primeiro, porque aumentaria as despesas e também porque tiraria ainda mais liberdade do governo de mexer no pouco que sobra do orçamento depois de feitas as transferências e pagamentos obrigatórios. A mudança vai na contramão do que prega o ministro da Economia, Paulo Guedes, que defende um orçamento menos engessado. Atualmente, não sobram nem 10% do orçamento para o governo gastar como quer. Deputados e senadores alegam que a mudança não vai aumentar as despesas do governo, apenas exigir que ele tire dinheiro de alguma área para destiná-lo às emendas de bancada. O líder do governo admite que o orçamento fica mais engessado, mas reconhece o direito de o Congresso destinar uma parte maior da receita para obras e programas. Trouxemos um pouco mais de responsabilidade na execução dessas emendas, com a obrigatoriedade da repetição das emendas até a conclusão das obras. Portanto, eu diria que foi um acordo que satisfez a todas as partes interessadas.
A seguir, entidades da sociedade civil entregam um manifesto em apoio ao Supremo Tribunal Federal. Um policial assiste ao espancamento de um uruguaio no Rio. Para celebrar 1 milhão de Onix vendidos no Brasil, a Chevrolet criou um bônus para todos os brasileiros saírem de Onix Zero. Onix do Milhão. Todo mundo que comprar um Onix ganha um bônus exclusivo. É mais de 1 milhão de reais que a Chevrolet está distribuindo para todos saírem com o carro oficial do Lollapalooza Brasil, cheio de conectividade e sem pagar nada de juros. Vá até a concessionária e aproveite. A vida é assim, de Chevrolet em Chevrolet. Páscoa surpreendente Angeloni. Sabores especiais para você celebrar e presentear. É uma delícia aproveitar tantas ofertas. Confira. Leve 3, pague 2 em todos os biscoitos, sucos, massas, pizzas e lasanhas, desodorantes e amaciantes de roupa. Compre 2 produtos iguais e leve o terceiro grátis. Isso mesmo, na compra de 2 produtos iguais, o terceiro é grátis nas categorias citadas. É para economizar e surpreender. Angeloni, por você. Você que está ligado na programação da NSC, a Nossa Santa Catarina, não pode perder o Jornal do Almoço. As principais notícias da nossa região e do nosso estado, as reivindicações da comunidade e tudo aquilo que faz diferença na sua vida. A gente apresenta e analisa os fatos para você ficar bem informado. De segunda a sábado, eu te espero no Jornal do Almoço. Farmácia PP, preço popular. É o preço pra gente economizar. Aqui sempre tem muita oferta pra você. Aniversário PP, o melhor preço pra você. Creme dental Close-Up Triple 70 gramas, só R$ 1,99. Desodorante Rexona Clinical 48 gramas, só R$ 19,90. Farmácia Preço Popular. Preço popular, de verdade é na PP. Valentina foi vítima de uma nova armadilha. Eu não trouxe as formas. Matoso, isso não é hora de palhaçada. Eu não faço bem em troca de nada. E o que é que você quer em troca? Dinheiro. E Eurico entrega o maior segredo de Cerro Azul para toda a cidade. Na casa de cada um de vocês, a água irá faltar. No casarão, a fonte não vai parar de jorrar. Daqui a pouco, o 7º Guardião. O Supremo Tribunal Federal recebeu hoje o apoio público de diversas entidades da sociedade civil. O manifesto classifica como inadmissíveis discursos que pregam o ódio e a violência contra o Supremo. Parlamentares da maioria dos partidos estavam presentes na sessão solene. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sentou ao lado de Dias Toffoli, presidente da Corte. O presidente da OAB leu o manifesto de apoio ao Supremo, assinado por mais de 200 entidades, sindicatos, associações religiosas, bancos e empresários. Ele afirmou que o ódio não pode calar os juízes. Nós, sociedade civil, senhor presidente, não aceitamos que milícias virtuais, que intransigência, que violência, que polarização busque calar os ministros do Supremo, o Corregedor Nacional de Justiça, os ministros do STJ, qualquer juiz que dependa da sua independência para exercer aquilo que é a sua missão. O presidente da Confederação dos Pastores do Brasil, que representa parte das igrejas evangélicas, defendeu que a sociedade continue trabalhando em defesa da justiça. Ninguém está acima da lei e nem à margem dela, sem a ampla direito de defesa. Deus nos livre de qualquer forma de um Estado totalitarista. O secretário-geral da CNBB, que reúne os bispos católicos, disse que a agressão às instituições pode fazer com que a sociedade volte ao passado. Se nós começarmos a agredir as nossas instituições, se nós começarmos a agredir os nossos poderes, nós, como sociedade, corremos um risco enorme de nos desequilibrarmos e voltarmos ao passado ou no futuro não termos futuro. Em nome dos empresários, o presidente da Fiesp defendeu o respeito às instituições. Não se constrói uma nação
desrespeitando as instituições dessa nação. Assim não se tem nação. O presidente da Força Sindical representou os trabalhadores. Ele repudiou a violência e a intolerância. Os trabalhadores repudiam e condenam qualquer radicalismo de atos e palavras em voga, a nefasta cultura da intolerância e do ódio e as práticas autoritárias e truculentas. Venham de onde vierem. O advogado-geral da União ressaltou que respeitar o Supremo é respeitar a Constituição. A reverência que nós, cidadãos brasileiros, devemos prestar ao Supremo Tribunal Federal, o respeito que devemos para com os seus integrantes, é um respeito ao próprio valor de justiça inserido no preâmbulo da Constituição. A Procuradora-Geral da República defendeu a liberdade e a justiça. Sem liberdade, o indivíduo não encontra justiça. Sem democracia, não exerce liberdades. A cada semana, persistentemente, incansáveis, os juízes do Supremo Tribunal Federal entregam justiça a quem dela mais precisa. Constroem um ambiente de segurança jurídica e de paz social que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país. O presidente do Supremo agradeceu o apoio das entidades e disse que é preciso ser firme na defesa da Corte. Ao fazermos isso, estamos defendendo a própria democracia, a liberdade e os direitos fundamentais. O Brasil se formou como uma sociedade plural e tolerante e interracial, e assim deve permanecer. É na pluralidade, na diversidade e no respeito às diferenças que se constrói uma grande nação. É preciso que o diálogo construtivo e transformador assuma definitivamente o lugar da agressão e do ódio, que não devem entrar em nossa sociedade. Em seguida, Dias Toffoli encerrou a sessão. O ministro Marco Aurélio Mello não participou, por considerar que o Supremo não precisava ser defendido. O desagravo vem em um momento em que o Supremo inicia uma ofensiva contra informações falsas, ameaças e ofensas nas redes sociais e que estariam pondo em risco a segurança dos ministros da Corte. Em março, o presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de uma investigação. Esta semana, os tribunais começaram uma campanha para apresentar dados positivos sobre a justiça. O ministro Dias Toffoli defendeu a legalidade do inquérito que apura ofensas à corte. A manifestação é uma resposta ao ministro Luiz Edson Fachin, relator de um pedido feito pelo partido Rede para suspender a investigação. Toffoli disse que o inquérito visa proteger a honra dos ministros e que se baseou no regimento do STF. Toffoli lembrou que o objetivo da apuração é averiguar ações criminosas e a associação de pessoas que tenham a finalidade de ofender e ameaçar o Supremo. O assalto a uma rádio em São Paulo foi transmitido ao vivo na internet. Ladrões invadiram o estúdio pouco antes das 9 da noite. Quem acompanhava o programa em redes sociais e testemunhou as cenas chamou a polícia. Aparentemente, os criminosos não sabiam que a casa era a sede de uma emissora. A polícia já identificou um invasor, mas até o momento não prendeu ninguém. Uma briga entre torcedores do Flamengo e do Peñarol do Uruguai terminou com feridos e detidos hoje no Rio. A briga começou por volta das 5 horas da tarde, na Praia do Leme, zona sul da cidade. Segundo testemunhas, 2 ônibus com uruguaios se encontraram com outro ônibus, com torcedores brasileiros que vieram do Espírito Santo. Logo, a confusão começou. Este torcedor do Flamengo, de camiseta regata preta, ainda não identificado, foi o único ferido com gravidade e foi encaminhado a um hospital. Em determinado momento, um torcedor do Peñarol cai no asfalto e é agredido várias vezes pelos brasileiros. São vários golpes, com objetos e até uma cadeira. Um policial militar estava ao lado da agressão, mas só observou. Em seguida, um outro policial chega e tenta afastar os agressores. Em nota, a PM disse que o policial militar que aparece nas imagens solicitou reforço e, sob orientação de não agir individualmente nesse tipo de caso, estava aguardando a chegada de sua dupla, que atuava em outra ação próxima.
Após a confusão, os uruguaios tentaram ir embora em 2 ônibus, mas foram impedidos por essa policial que chegou a sacar a arma. Cerca de 100 torcedores uruguaios foram apreendidos com drogas, armas e pedras. Quem for identificado pelas imagens que participou da confusão não vai acompanhar a partida entre Flamengo e Peñarol. O torcedor do Flamengo foi identificado agora há pouco. Roberto Almeida, de 60 anos, foi internado no Hospital Miguel Couto, na Gávea. Ele sofreu lesões no crânio e está passando por uma tomografia. Depois de O Sétimo Guardião, tem futebol na Globo. Em seguida, o Big Brother e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.